que eu tenho recebido de contato sobre a questão do BOI, né? Que o brasileiro aqui tá chamando de boi. É o boi. É um boi, gente. É um peso na nossa vida, né? Pois que o é. IRS arrumou aí pra gente, mas é obrigado. A gente tem que fazer, a gente tem que estar sempre fazendo tudo de acordo com a lei, principalmente quando a gente fala de empresa. A IRS tá de olho. Eu canso de falar que as pessoas têm preocupação com imigração. A IRS é difícil, gente. Tem que estar respeitando ali é o bolso americano, né? Um país capitalista. A gente tá falando de dinheiro aí pra terrinha Tio Sam. E é lei, é regra, tem que fazer, então tem que respeitar. E a gente vai explicar até o que é esse boi, né? Esse BOI que todo mundo tem medo aí. Não é um bicho de 7 cabeças, não é um boi de 7 cabeças. Não é um boi de 7 cabeças, não. Nem cheio de chifre, E né? não é complexo, nem burocrático. O Silvio, como contador, sabe, pode falar muito melhor do que eu aí. Mas tem que fazer, gente. E a gente fica às vezes empurrando. E são coisas simples de resolver, mas tem que fazer. É verdade. Dani, eu tenho recebido vários contatos de clientes. Eles sempre estão recebendo umas cartas, né? Que a gente já falou em outro momento, em outras lives, principalmente no Instagram, sobre a questão das cartas que se recebem, né? Empresas privadas que têm logos parecidas com logos do governo mandam cartas para vocês. Na verdade, o que é que eles estão fazendo? Eles não estão deixando de informar o que é correto. Eles estão dando a informação correta. Se você não fizer este relatório dentro do prazo que é determinado pelo FinCEN e pelo IRS, você vai se prejudicar. Sim. Qual é a multa? De $500 por dia até $100 mil. E, além disso, se caso você não faça em hipótese alguma, você pode ser condenado criminalmente, porque é um crime federal. E né? fiscal, né? E que a fiscal. gente fala aí Exatamente. Qualquer coisa que você fale dentro do sistema fiscal, tributário e financeiro é investigado direto pelo FBI. E é sempre federal, né? Sempre federal. A gente pode falar aqui de imposto estadual, tem coisas estaduais, mas em geral, quando a gente fala de IRS, a gente está falando de federal, em âmbito federal. Então as coisas são levadas muito mais a sério. É importante fazer. Parece uma coisa simples, um formulário que eu vou determinar ali quem é que está mexendo na empresa e tal. Mas não é. Eles estão fazendo isso por um motivo e a gente vai explicar um pouquinho, né? Existem suposições, existe teoria e existe realmente o que é o objetivo, né, desse tipo de formulário. Mas como você falou, é importante a gente fazer. O que acontece? Quando a gente abre empresa, que o Silvio está até mencionando que é importantíssimo a gente falar sobre isso também. Quando a gente abre uma empresa, existem empresas, tá, que sabem, que tem essa informação, porque é uma informação pública. Você pode no Sunbiz buscar a empresa por nome. Eles têm como ver quais empresas que estão sendo abertas. Então, eles vão mandando cartas que parecem cartas oficiais, né? E lá, bem pequenininho, no meio ali da carta, vem dizendo que não é um documento do IRS, que inclusive você pode fazer aquilo que eles estão cobrando, taxa, né, para fazer certificado de existência, né? Você pode fazer direto no site, não precisa pagar para eles fazerem. Inclusive, né, nem obrigatório você ter esses certificados, né? Inclusive, quando você está abrindo a empresa, você pode clicar para pagar, se você quiser, mas não é obrigatório, opcional. Mas essas cartas parecem oficiais, aí engana, as pessoas ficam desesperadas e pagam sem precisar, e ainda paga taxa extra para essas empresas. Fortuna, né? Porque se você for imprimir dentro da hora da abertura da empresa, você vai pagar $8, Exatamente. $8,50. $8,75. É ridículo. E aí mas tem uma taxa de $50, $60, e aí vai, e aumenta, tá? Essas taxas variam muito. Não, eu já peguei carta de $385. Uma coisa que custa $8,75, entende? Então... E o que acontece? A gente sempre fala para as pessoas, olha, evita fazer esses pagamentos, se comunica com a gente, entra em contato com a gente antes de fazer o pagamento para a gente falar para você se aquilo é oficial ou não. Porque tudo que a gente está oferecendo naquele pacote já inclui o que você precisa, né? Mas as pessoas, às vezes, no desespero, elas falam assim, nossa, não, vou ter que pagar, tá dizendo aqui que eu vou receber multa. Só que essas cartas que o Silvio está falando aí do BOI, do BOI, elas realmente estão falando a verdade. Você precisa fazer o formulário se você ainda não fez. Primeiro que é importante saber se você já fez, porque às vezes o contador já fez e ali estão falando que você tem que fazer e é pagar de novo. Então fala com o contador. Então a carta é verídica, aquela informação é verdadeira. A informação é verídica. Mas existe uma taxa ali cobrada que eles englobam naquele total que não necessariamente é verdadeira, né? E vai estar muito mais cara, vai estar muito mais acima, né, do valor real. E você pode até pagar, mas saiba o que você está pagando. Exato. E confere primeiro com o seu contador. Na verdade, não existe custo para que você faça o BOI.
né? Se você entrar e fizer sozinho toda a informação do relatório, ele é zero custo. Você não paga nada para fazer. Sem taxa nenhuma. Ele não tem taxa FII do governo nenhum. Ele é completamente gratuito. Então Sim. a pessoa pode ir lá e fazer. Ela pode fazer via carta ou ele pode fazer via online. Tá? O que é que existe? Como é um relatório de grande porte, não é de pequeno porte, a gente precisa informar algumas documentações, precisa fazer o upload de algumas documentações. Nós cobramos uma taxa, né? O meu escritório ele cobra uma taxa. Que é a prestação de serviço. Exato. É uma prestação de serviço. Exato. A gente faz isso pelo honorário que a gente vai estar utilizando. E essas empresas elas também cobram uma taxa, só que a taxa que eles cobram são infinitamente mais altas, porque eles fazem meio que uma coação. Você pegar uma informação numa carta onde tem um formulário com um símbolo de uma logo, parecida com a logo do governo, onde você vai estar vendo lá que se você não fizer esse pagamento para fazer o preenchimento do relatório em tempo hábil, Sim. você vai pagar $500 de multa e tem aquele valor para fazer, você acha que é um assustador. E você vai e paga. Então eu tive casos já de clientes nossos da empresa que eles realmente tiveram, Silvio, eu recebi e fiz. E paguei. Eu disse, nossa, pagou caro. Mas fez. Sim, mas pelo menos resolveu. fez. E é obrigatório ser feito. Né? O que é que eu sempre falo para todos os clientes que estão abrindo a companhia comigo agora, né? Na verdade, hoje, quem abre companhia comigo, ele já sabe, eu não tenho mais um preço só para abertura. Hoje eu tenho um combo. Eu faço abertura de empresa, né? Que é a abertura normal, o Articles of Corporation, Organization. A gente pega e faz também a aplicação do BOI, o BOI Filling, que é esse reporte, a gente já inclui isso, que não tem nada a ver BOI, sim. com o BOI, com a abertura de empresa. O BOI não tem nada a ver, não faz parte da abertura. Do processo. Exato. Sim. O processo de abertura de empresa é a abertura de empresa junto ao Estado e depois disso você vai fazer junto ao IRS. O IAN, que seria o CNPJ, que a gente conhece no Exatamente. Brasil como CNPJ. Você finaliza o IAN, finalizou a empresa está aberta, sim. Empresa aberta, vai lá, abre tua conta bancária e opera normalmente. Agora, o grande X da questão é, um mês depois da abertura da empresa, você tem o prazo para fazer o BOI. E quem vai fazer? Se você só abre a empresa, você tem que tomar cuidado que em 30 dias você vai ter que fazer. E 30 dias, a partir do momento que você faz a incorporação, ou LLC, ou Corp, a data que você abre junto ao estado da Flórida. Não é a data que você recebe o seu IAN number, Exato. o seu CNPJ, né? Vamos chamar de CNPJ para facilitar. Então, se o estado da Flórida fala que você incorporou, e às vezes, gente, você quando recebe os seus artigos de incorporação ou os artigos de organização, se for uma LLC, ali não vem, não é naquele dia que incorporou. Lá em cima à direita vai vir a data. Exato. Essa data pode ser uma semana atrás. Então, na verdade, você só tem 3 semanas a partir daquele momento ali que você recebeu, exemplo, né? Para poder fazer seu BOI. E uma coisa interessante que o Silvio mencionou, que se você tiver um contador, pode ser que o seu contador já tenha cobrado esse pacote que inclui o BOI e, de repente, até o primeiro annual report seu, que seria o reporte anual, que a gente tem até o ano seguinte, né? Então, vamos dizer, 2024, você tem até 1º de maio de 2025 para fazer o seu annual report, né, da sua empresa. Então, pode ser que você já tenha pago esse pacote. Então, não corre e paga o que está ali aparecendo naquela carta, porque assusta. Exato. Como ele falou, tem a logo, às vezes, super parecida com a IRS. É óbvio, né? Não é uma empresa scam, né? Eles não estão fazendo para te enganar, não é uma mentira ali. Mas eles fazem de uma forma que fica convincente e assusta, ainda mais quando você fala que é uma multa diária de $500. A gente está falando, né, que em 10 dias você está devendo $5 mil. E esse valor pode aumentar até $100 mil. Até $100 mil. Gente, é uma coisa assim, é assustador mesmo. Então, se essas informações estão no papel, respira, contacta o seu contador, esclarece, aí sim você move adiante, fazendo o que for preciso. Pois é. E aí vem sempre a pergunta, né? O que de fato é esse danado desse boi? Antes da gente falar o que é o danado desse boi, eu vou acabar aqui a nossa live no telefone. Entra no link que eu botei para vocês, vou colocar aqui de novo, que é no YouTube, que vocês podem acompanhar live, ao vivo, esse podcast, que é o nosso Podtext. E então entra agora, tá? Que eu vou terminar agora. E aqui também, tá, gente? Vou estar finalizando aqui a live para que a gente volte aqui para a RC Brasil, a Rádio da Comunidade Brasileira. O link tá aqui e vem para cá, tá bom? Zique, Brasing, Eduardo, tem tanta gente aqui. Marluce, beijo para todos. A gente vê
live aqui nesse link aqui, ó. Copia, cola e a gente se vê lá. Gente, então, voltando para que a gente fale sobre este danadinho desse BOI. BOI. Vamos primeiro falar o que significa essa sigla. Exato. Beneficial Ownership Information. Nada mais é do que uma informação dos donos e beneficiários da companhia. Para que isso foi criado, Dani? Você sabe. Eu vou falar o que foi o meu pensamento inicial, né? Por que o IRS quer saber, quer que você fale claramente quem é o beneficiário e quem é o dono daquela empresa? Por que eles querem saber tão claramente? Porque lembra que quando você está incorporando a sua empresa junto ao seu estado, você está passando aquela informação para o estado. Por mais que você alimente aquela informação depois, quando você está solicitando seu EIN junto ao IRS, eles querem que você informe direto a eles agora quem é que está mexendo nessa empresa, quem é o dono, né? Quem é o beneficiário. Na minha opinião, a minha opinião inicial sempre foi lavagem de dinheiro. Né? A primeira coisa que passou na minha cabeça. Se essa empresa foi investigada, eu vou direto em quem? Né? E ela pode ser investigada por N motivos, mas na minha cabeça sempre vem lavagem de dinheiro, gente. Que é onde quem não está pagando imposto, ou não está pagando imposto, ou está usando a empresa como empresa fantasma. Qual é o real motivo, ou os motivos, né, de repente? Não, mas de verdade, na verdade, quem criou, ou tanto prova que o relatório, você não faz diretamente para o IRS, você faz para o FinCEN. Para um FinCEN, que é o Departamento de Fraudes Fiscais e Tributárias, gente, fraudes financeiras nos Estados Unidos. Dá licença. Então, na verdade... Isso aqui pega por osmose, né? É verdade. Eu não sabia, mas é tanto contato que eu escuto ele falando na sala dele, eu fico, daqui a pouco eu sou contadora também, cara. Brinca só. Mas é verdade. É exatamente isso, Dani. E para evitar fraudes financeiras, porque o que é que o governo americano está preocupado? Né? Você tem empresas aqui abertas há mais de 20 anos, 30 anos, 40 anos, onde essas empresas você troca de sócios, né? Basta você fazer uma alteração contratual, né? Você fazer um argument, um novo amendment. Entra um, sai outro. Pode ser entrar CEO, mudar presidente, mudar... Não tem problema algum, isso é normal ser feito aqui. Só que o que é que o relatório faz? Tem muitas empresas hoje que estão abertas, que foram abertas no nome de outras pessoas e que hoje têm outros donos. Isso, de repente, nunca foi atualizado? Isso nunca foi atualizado no sistema do governo. Então, o que é que acontece? O IRS tem uma declaração de imposto de renda todo ano, onde que, de repente, esse ano eu sou um sócio, no ano que vem eu não sou mais o sócio da empresa. Então, isso atrapalha muito para que o Federal Reserve, o Banco Central Americano, ou, inclusive, o FinCEN, o IRS, ele detecte e identifique quem realmente são os beneficiários daquela companhia. Então, quando você consegue identificar quem são os beneficiários daquela companhia, os reais donos atuais da companhia, você está dando a informação ao governo naquele momento. Ou seja, esse formulário, gente, não é para ser feito apenas para empresas novas. Todas as empresas que se encontram nos Estados Unidos têm a obrigação de fazê-la. Se não ainda fez, tá? Então, empresas empresas que abriram em 2024, eles têm um prazo a partir da data de abertura para abrir, que a gente já falou, tá? Normalmente era até 90 dias, até março, e depois de março passou a ser 30 dias. Então, a partir de março de 2024, quem abriu empresa a partir dali, ele teve 30 dias para fazer o BOI. Se não fez, já se prepara, tá? Eu ainda não peguei nenhum caso... É isso que eu ia falar. Eu também não vi, também não me ligaram desesperados, também ninguém me ligou por enquanto. Pode ser que eles ainda, porque o governo americano, quando eles aplicam a lei, você sabe fica disso, flexível, eles né, ficam bem flexíveis no primeiro ano. Então, assim, se você ainda não fez, procura que eles ainda não estão cobrando as multas. Mas o ideal é que quem está abrindo logo já faz e não corre o risco. Porque a partir do momento que eles implicarem a multa, que eles aplicarem a multa, eles não vão retirar. Então, é isso que eu falo para vocês. E você falou uma coisa interessante, porque que acontece? A empresa está lá existente, mudou de dono, mudou de CEO, mudou das pessoas envolvidas, né, com a empresa, quem manage a empresa, pode ter gerente, pode ter N coisas. Uma coisa é você não alterar,
né? Deixar ela correr, peguei a empresa, assumi, mas não mudei, não aproveitei o annual report para fazer mudança, porque você pode entrar todo ano, quando você fizer o seu annual report, você pode entrar, não precisa pagar 2 vezes, aproveita que você está entrando para fazer seu annual report, que você tem que pagar anyway, vai lá e faz as alterações necessárias, mas eu nunca fiz, né? Só que agora, uma coisa é você empurrar com a barriga, outra coisa é você abrir um formulário e preencher, mentir no formulário, que o dono ainda continua o outro. Exato. Né? Que o endereço não mudou, que isso não mudou. Isso já é uma fraude. Aí é uma fraude. Então, eles estão forçando você. Bom, se você vai mentir, mente aqui. Pois né? Exato. Se você vai me enrolar, vamos ver se você vai me enrolar aqui. Então, obriga você a atualizar as suas informações e passar a informação correta, já que você também não quer correr o risco, né, de passar por nenhum problema com a IRS. Pois é. E, inclusive, gente, para que vocês tenham noção do que acontece, eles obrigam online a gente fazer o upload da documentação. Então, da documentação individual, por exemplo, seja passaporte, seja uma driver license, que você tenha do estado que você frequenta, do estado que você esteja morando. Então, você é obrigado a informar para cada dono da empresa, você é obrigado a informar todos os dados daquela ID. E detalhe, Dani, não pode estar vencida. Veja que, assim, existe uma preocupação para os dados atuais de todas as empresas. Uhum. Então, as empresas que foram abertas antes de 2024, ou seja, antes de 31 de dezembro de 2023 ou até 31 de dezembro de 2023, tem até 31 de dezembro de 2024 para fazer o BOI. Para quem abrir em 2024, neste momento, quem está abrindo empresa agora, tem 30 dias. E daqui para frente vai ser sempre assim. Aí algumas pessoas me perguntam, tá, Dani? O BOI, ele é um report, tipo um annual report, é um report que você vai fazer pergunta. Anualmente? Não. Ele é um report que é único, você vai fazer apenas uma vez. É possível, sim, que eles comecem a criar uma frequência nesse tipo de relatório. Eu acho que é isso que eles vão fazer para manter tudo atualizado, se a ideia é essa, né? Exatamente. Mas se você tem a oportunidade de fazer agora e até então eles não disseram que teriam um outro para fazer, então vamos fazer, gente. Procurem um contador de vocês, procurem a empresa de tax, ou despachante, ou tax prepare de vocês, que provavelmente eles vão estar prestando esse serviço, e aí vocês conseguem pegar esse orçamento da melhor forma. Não fiquem com medo das cartas, né? Porque as cartas vão chegar. Sim, e vão assustar. Né? E vão assustar pelos valores, né? Vão assustar pelas mensagens, mas as mensagens são reais, mas os valores meio que são meio irreais. Então, se você procura o seu contador, o seu tax prepare, ou o seu despachante, ele vai te ajudar a fazer isso com um preço mais acessível, né, Dani? Não deixe o medo te empacar. É verdade. Né? E outra coisa, a gente falou que não existe taxa para esse tipo de processo, esse formulário para ser preenchido. E você pode fazer sozinho também. Aliás, os serviços que a gente oferece, eu na minha empresa estive na dele, são serviços que o cidadão brasileiro ou o cidadão americano pode fazer sozinho. Não precisa de advogado, ou um paralegal, ou um despachante para fazer, ou um contador. Mas é burocrático, porque tem o inglês ainda por cima para, né, dificultar. Mas se você precisar de assistência, você pode contactar o seu contador, uma pessoa que esteja trabalhando, né, com o seu processo, ou até uma pessoa da família que esteja acostumada a fazer. Na dúvida, não envie antes de contactar um profissional. Perfeito. Depois que está mandado. Aí complica tudo. Ninguém quer ter que ligar para a IRS. Aí você paga mais caro para arrumar um contador para resolver. Olhou ali, sacou, falo inglês, resolvi, consigo? Tudo bem. Na dúvida, contacta um profissional para poder, como tudo, né? Como qualquer serviço que a gente contrata, na dúvida você pega uma pessoa que sabe o que está fazendo, porque depois, gente, para corrigir, ainda mais com a IRS, né? Dá trabalho. Dá trabalho. A gente não quer trabalho. E trabalho sempre vem isso, né? Porque o trabalho Muito. custa. É labor. É verdade. Então, assim, pessoal, o BOI, o boi, o tão famoso boi, é isso. Não tem bicho de 7 cabeças, tá? A gente consegue aplicar esse relatório rapidamente para vocês. Se vocês contactarem a gente consegue fazer isso sem problema nenhum. Preciso só das documentações dos sócios. Se vocês fizeram alguma alteração, prepara a alteração antes de preparar o BOI, e aí a gente prepara a alteração e já faz, né? Porque você precisa dos documentos do sócio e muitas vezes o sócio já não é mais sócio, exatamente, então não vai querer dar. Exatamente. Então vocês
Vocês entendem por que eles estão forçando um feeling desse relatório? Porque se você é obrigado a apresentar uma ID do sócio, do parceiro, significa dizer que se o cara não for mais sócio, eu, por exemplo, se eu não for sócio de uma companhia e eles disserem, olha, eu preciso da tua documentação para a gente apresentar no BOI, eu vou dizer, eu não faço mais parte da tua companhia. Jamais, exatamente. Eu não sou mais sócio da companhia, eu não vou dar. Entende? Então, é exatamente por isso. Então, se você tem algum parceiro dentro do seu negócio que não é mais parceiro dentro do negócio, que não é mais sócio, que não é mais shareholder, que não está mais fazendo parte do negócio, então, não gente, inclua. Fale a verdade fale também. a verdade. E outra, retira. Porque uma coisa que Dani disse, olha, você pode esperar um annual report. Porém, gente, botem na cabeça. Se você começou a fazer a operação a partir de hoje, na desfazer a sociedade, é um risco. Vamos supor, eu já tive situações de um litígio entre dois sócios. E o que é que acontece? Os dois sócios tinham poderes iguais dentro da empresa, cada um com 50%. Eles tiveram litígio, decidiram que um iria ficar com a empresa, mas o outro também queria. Eu sei que foi uma confusão danada. E o que é que acontece? Acaba que ninguém quer se comprometer também, né? E banco? E banco. Aí o que é que acontece? Não teve acesso à conta do banco que não era mais, que ele não estava mais na empresa, aí o cara tinha essa. Olha, isso dá um problema muito grande, porque se a pessoa assina, ela tem acesso. E também tem isso, né? Às vezes a gente não sabe nem qual é o envolvimento da pessoa que está ali junto daquela empresa. Você talvez nem queira mais aquele contato ali, né? Porque às vezes a pessoa está ali, você não sabe. Vamos dizer assim, o que a pessoa pode, o que ela tem acesso, né? A autoridade que ela tem ali dentro. Então, na dúvida, se a pessoa não está mais envolvida com essa empresa, tira ela da empresa. Não precisa pedir documentação. Por isso que eu sempre oriento. Gente, se vai fazer alguma mudança física na empresa, se você vai mudar a sua empresa, vai mudar o quadro de sócios, o quadro de membros, atualiza sempre o amendment. Não, se puder, se for uma coisa branda, eu vou tirar minha esposa tá comigo também. Beleza, então tira quando fizer o annual report para você não ter dos gastos. Agora, se você tem uma parceria com alguém de fora, né? Então, o que é que eu sempre recomendo? Com que você pegue, faça a quebra através de um amendment e você prepare a empresa e deixe ela funcionando da forma com que ela realmente fisicamente está. Isso é o correto, para que você evite problemas no futuro, como eu te falei. Sim. Depois de algum tempo, foi olhar, a conta da empresa tinha sido mexida. Por quê? Porque a pessoa tinha lá, e na verdade, aí você vai falar com a pessoa disse, mas ele estava me devendo. Aí vai começar aquela história, teia de problema. Aí uma bola de neve gigante, e no final das contas era um problema que poderia ter sido evitado. Por quê? Por se tivesse sido feito o amendment no momento certo. Sim. E é para isso que vem o BOI, para forçar as empresas a manterem na empresa apenas o quadro de sócios. Regularizar, gente, né? Deixar tudo certinho. Exato. E outra coisa, eu odeio ser a pessoa que fala isso, mas eu vou falar. Marido e mulher também, tá? Porque o que acontece? A gente tá falando do melhor cenário, Silvio e Renata. Não é o melhor cenário, nem sempre, tá? Deles tá tudo certo, tá tudo perfeito, vai ter problema. Mas, no geral, se você não está mais com seu marido e sua mulher, e você ou está em processo de divórcio, está em processo de separação, ou não tem mais motivo para que justifique o nome daquela pessoa, porque às vezes a gente fala assim, mas está casado, mas tem por que estar junto do processo? Quem não precisa estar no processo, não precisa estar na conta, não precisa estar nas informações da empresa. E num cenário que, infelizmente, você haja uma separação, um divórcio, você precisa tirar aquele nome, porque isso pode causar um problema sim. Então, num acordo, né, se forem duas pessoas 100% dividindo ali por igual a empresa, tem que estar por escrito, tem que estar num acordo, tem que estar no divórcio. Não se esqueça desses pequenos detalhes, porque isso pode atrapalhar até o seu futuro também e a parte financeira, né? Porque enquanto tá tudo bom, tá tudo bem, né? Se não existe mais a necessidade daquela pessoa estar na empresa, não tenha a pessoa na empresa. Não se baseie por casamentos perfeitos como os nossos. Verdade. Mozinho, te amo. Te amo, tá? não. Mas é verdade, gente. Então a gente fala, porque marido e mulher tá tudo bem. Depende da situação. Se não justificar tá o nome da outra pessoa na empresa, não precisa estar o nome da outra pessoa. E se realmente não faz sentido para a empresa, você tem que tirar e justificar para o IRS que, olha, agora sou só eu, agora é só essa pessoa aqui. Falar a verdade com que realmente é conivente naquele momento ali para sua empresa. Perfeito. E até falando sobre o assunto que eu acho que é cabível, eu recebi uma ligação ontem de um amigo e cliente, que ele inclusive estava nos ouvindo,
não sei se ainda está. E ele me fez uma pergunta ontem, que aí foi exatamente que fala sobre a questão do crime financeiro. Sim. Que aí, isso é bem pertinente aqui, tá? E aí, o que é que acontece? Ele me fez uma pergunta, o Silvio, eu tenho a minha empresa e eu recebo, através de cheque, os serviços que eu presto. Só que eu tenho um helper, uma pessoa que eu subcontrato, e essa pessoa presta o serviço por mim. Então, como eu tenho um valor para pagar ele pega esse cheque do cliente, que está em nome da minha empresa, e ele deposita na conta da empresa dele. Tem algum problema nisso? Aí eu olhei para ele e respondi: não tem. Teoricamente não, se o cheque for endossado. Né? Então você vai, endossa o cheque, você pode entrega autorizar, ele e não sim, tem exato. problema nenhum. E aí ele me fez, o problema é esse, é porque eu não endosso o cheque. E pior, o cheque está em nome da empresa, porque minha empresa está com um nome, e disse o nome da empresa, e tem uma diferença, o cliente sempre coloca um outro nome parecido e coloca lá. E essa empresa não existe. Quer dizer, tudo errado, vamos falar, tudo errado. Então, aí foi o que eu falei. Não sei nem por onde começar com erro. É 7 erros isso? É o jogo de 7 erros. Aí eu conversei com ele, eu disse, olha, deixa eu te informar. A questão é, primeiro, o nome da empresa não existe. Por que o banco permite essa assinatura? Porque o banco, como ele não tem uma empresa registrada nesse nome na filial, né? Filial dele, na agência. No branch, na agência. Filial não. Pelo banco, ele não consegue puxar. Ele não tem como confirmar a assinatura. Mas se fosse de uma empresa que existe, eles confirmam a assinatura do endossador. Isso pode dar problema também, né? Porque já deu problema comigo. Eu até contei para ele. Eu era diretor de uma empresa, onde eu assinava por essa empresa. Eu era funcionário dela através da minha empresa, ou seja, eu era contratado, eu era diretor contratado, só que eu assinava o cheque da empresa, porque eu era o diretor financeiro, então eu assinava o cheque da empresa, passava o cheque da empresa para mim, não para mim pessoa física, mas para minha empresa. Sim. E essa empresa que eu já estava fechando, num determinado mês, um cheque apenas, eu fui transferir para já depositar na conta da outra. Sim. Que eu tinha aberto, que eu tinha fechado uma para abrir uma outra, porque em termos de tax seria mais benefício para mim. Que não tem problema nenhum, desde Exato, que você esteja de acordo nenhum problema, com estava tudo certo. E aí a empresa, eu mesmo me paguei pela empresa que eu trabalhava, através do cheque, para a empresa que eu tinha registrado lá, porque eu tinha que pagar os taxes da empresa que eu trabalhava, tinha que pagar o tax pelo que eu recebi na empresa que eu tinha. Só que como essa conta eu já tinha fechado, eu abri outra conta, eu endossei o cheque e transferi para essa outra conta. E o banco já olha, Quando o banco pegou um cheque, ele olhou o cheque de quem tá, a assinatura de quem tá assinando o cheque é igual à assinatura de quem endossou. Tem alguma coisa errada aqui. Ou seja, existe um indício de um crime financeiro. Sim. Porque eu poderia estar assinando lavagem de dinheiro, eu tinha 3 empresas de escada. Só que uma eu só assinava por ela, eu não era proprietário, eu assinava por ela. A outra, eu era o dono. E a outra era a nova empresa. E a outra era a nova empresa que eu endossei. Mas na visão do banco pode ser, você está pegando dinheiro de uma para transferir para outra, para pagar em ninguém. Ninguém para lavagem de dinheiro. Exato. Antes de a gente continuar, vamos agradecer aqui a RC Brasil, a Rádio da Comunidade Brasileira, pelo espaço, pela essa oportunidade de estar trazendo informação para vocês. Não deixe de passar mensagem para a gente. Deixa também que vocês, as curiosidades de vocês, perguntas, o assunto de repente que você quer que a gente traga aqui. O nosso bate-papo aqui é sobre tax, mas não precisa ser sobre tax. A gente fala de vários assuntos aqui. Contabilidade tem N assuntos, né? E também, se vocês tiverem dúvidas sobre imigração, consulado brasileiro, vários serviços que a gente presta com a Portal Brasil, pode entrar em contato, pode mandar mensagem também pelo nosso WhatsApp, pelo nosso Instagram, pelo Instagram da SC Tax, e a gente traz um assunto aqui que seja pertinente, interessante para vocês também. E a RC Brasil sempre muito, assim, abrindo as portas para a gente poder trazer essa informação para vocês. Então, a Rádio da Comunidade Brasileira está de parabéns, a gente agradece de coração. Só queria fazer esse agradecimento antes da gente continuar. Tem programas de advogados, né, com a doutora Larissa, tem outros programas bem interessantes aqui Muita que a gente vai ter para trazer para vocês, tá? Muita coisa boa. RC Brasil, a rádio da comunidade brasileira. Obrigado, Luciano.
Obrigado, RC Brasil. Obrigado, Dani, por mais uma vez fazer parte aqui da nossa bancada. Gente, um beijo grande pra todos. A gente se vê semana que vem em algum horário aí na terça-feira. Fiquem com Deus. Até lá. Tchau. Tchau, tchau. RC Brasil, a rádio da comunidade brasileira. RC Brasil, unidos com amor pra chegar na família inteira. Na Flórida e no Brasil, tocando os corações, informações em tempo real, dia e noite com muita canção.